Dia agitado nos Gigantes da Colina. Vamos falar muito aqui sobre as notícias que ganharam ênfase neste dia 23 de julho de 2025 e o seguinte, muitas notícias polêmicas. A gente vai falar aqui do jornalista que foi agredido por parte aí da torcida, ou melhor, de uma organizada do Vasco da Gama, a mando da administração aí do Pedrinho. A gente vai falar muito da situação do Vasco aí no Campeonato Brasileiro. O Vasco que hoje retirou finalmente, após 8 dias, a situação do transfer ban e o Vasco prioriza a situação de atacante e zagueiro. Pois bem, eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para você poder se inscrever aqui no nosso canal, porque aqui é sem maquiagem e é sem sacanagem. Bom, dia muito polêmico no Vasco da Gama. A gente teve o relato aí do influencer do Vasco, o jornalista, o Kraver, falando sobre a situação aí da diretoria, uma agressão nítida contra o jornalista pelo fato dele estar falando a verdade, né? Esse momento aí que o Vasco está vivendo com relação à situação de censura é algo que a gente não aguenta mais. A gente não pode permitir que essa diretoria venha querer calar o torcedor do Vasco da Gama de bem na marra, tá? E é isso que verdadeiramente está acontecendo. A diretoria tenta intimidar aí a torcida vascaína. Paralelamente a isso, o Vasco conseguiu tirar o transfer market hoje, né? Transfer ban, sempre confundindo transfer ban com transfer market. Então é o seguinte, o transfer ban da FIFA, após 8 dias, o Vasco consegue tirar. Isso é importante porque, a partir de agora, aí, o Fernando Diniz poderá indicar os jogadores e o Marcelo Santana poderá também, por sua vez, continuar o processo de contratações aí do Vasco da Gama. E o Vasco da Gama tem duas prioridades, uma para o setor defensivo e outra aí para o setor ofensivo. Situação do zagueiro chileno Daniel Gonzalez pinta com força aí no Vasco da Gama, o Vasco em busca de um zagueiro, o Vasco que tem tentado principalmente um zagueiro pelo lado esquerdo da sua defesa, inclusive o Vasco aí chegou a procurar o Tolói também para poder ter uma zaga aí mais plausível e de acordo com as tradições do Vasco da Gama. A zaga do Vasco, que é um setor que é o setor mais e mais ali indefinido, né? Um setor que tem muitos problemas, a zaga vascaína, certo? E o Admar hoje também consegue dar andamento aí à situação do Thiago Moraes, né? Jogador que está lá no Lille da França, porque uma vez que o Vasco tenha conseguido aí tirar esse transfer ban, né? Demorou até além do normal, né? A FIFA dando prioridade para a legislação brasileira, né? E o Thiago Moraes podendo pintar aqui no Vasco da Gama. O Vasco fez uma proposta aí pelo atleta aí por empréstimo com opção de compra, certo? Então são situações que podem pintar aqui no Vasco da Gama. Fato é que o Vasco está precisando aí de reforços, né? Eu espero que a diretoria do Vasco não caia numa situação aí de desespero, vamos dizer assim, porque a situação para dar uma reviravolta aí no Campeonato Brasileiro
está muito, mas muito aí complexa nesse momento todo, porque assim, o Vasco, na medida que vai perdendo, o torcedor do Vasco vai ficando aí com o pé atrás, para de acompanhar e com toda a razão. Então o Vasco aí encaminhando possivelmente aí o acerto aí com 2 jogadores, agora que o transfer ban, caiu por terra, e aquela situação, né, essa situação já deveria até ter sido concretizada, né. O Vasco aí que teve uma notícia boa também hoje, que lucrou R$ 408.000 aí pelo jogo aí com o Grêmio, né. E isso é muito importante. Você vê, a torcida do Vasco compareceu, ajudou, e o Vasco, nesse momento aí, aguardando aí pela proposta do Daniel Gonzalez e também do Thiago Moraes aí. A gente torce para que dê certo, né? Outra situação que a gente quer trazer é sobre essa situação aí da defesa vascaína. Por quê? O Vasco com muita dificuldade para poder contratar. O Pedrinho vai conceder entrevista coletiva. Depois de muita pressão, ele vai conceder amanhã, às 16 horas, ele vai conceder uma entrevista coletiva para explicar o que está acontecendo aí no Vasco da Gama, certo? E a gente vai cobrar. A gente vai cobrar, porque até aqui muitas pessoas têm dito que o Pedrinho tem sido aí simplesmente que ele teria se silenciado porque está de licença, amanhã o Pedrinho vem a público. E só passar uma informação complementar aqui, que é a situação do jogador Marino Inesclusa, né? O Vasco da Gama também tem interesse nesse atleta, certo? Conforme foi falado anteriormente, o Vasco investindo aí para a situação de zaga e a situação envolvendo o ataque. Perfeito, pessoal? Gostaria de agradecer aí pela atenção de cada um de vocês. Meu muito obrigado. Vasco neles, e a verdade, ela prevalecerá. Valeu. Obrigado.